Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João, capítulo 1, a partir do versículo de número 29 ao verso 34. Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 1, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Irmãos, pode ficar tranquilos, eu vou ser bem sucinto. Eu já gastei 80% da minha energia no primeiro culto, aí sobrou uns 20% para o segundo culto ainda. Temos ali 30 minutos. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Aleluia, porque Jesus é eterno. Olha só, presta atenção a partir do verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, aleluia, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Vamos repetir o verso 34, que vai ser o tema da minha mensagem nesta noite. Repita comigo: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vou dizer 1, 2, 3, todos juntos, vai ler o verso 34. Lê do jeito que eu estou dizendo aqui, ó, na minha versão aqui: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Amém. Antes de assentar, eu gostaria, vou te fazer uma pergunta muito sincera, que eu já sei a resposta, mas tu vai responder com sinceridade aí, e você vai responder levantando a mão. A pergunta é: só você que tem certeza que é também filho de Deus, levante a sua mão assim. Só você que é filho de Deus, levante a sua mão, mantenha a sua mão erguida nesta noite. Só você que é filho de Deus. Então você que levantou a mão porque tem certeza que é filho de Deus, escute o que eu vou dizer. Os filhos de Deus, existem algumas marcas, e esse é o tema da mensagem nesta noite: marcas dos filhos de Deus. Então só você que tenha certeza ainda mais, que já está com a mão levantada, que é filho de Deus, dá um glória a Deus aí nesta noite, mais alto que tu puder. Podeis assentar, aleluia. E você vai ver durante a mensagem se você tem essas marcas do Filho de Deus. E você vai aprender também aqui nesta noite que existe classes de filhos de Deus diferentes. Segura aí que daqui a pouco eu vou falar, né? Em qual classe que você está incluído, que tu és filho de Deus, porque aqui está falando do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o texto, porque existe classes de filhos de Deus, mas já já eu vou falar. Segura aí um pouquinho aí, redobra a tua atenção para você ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. O tema da mensagem é marcas dos filhos de Deus. E antes de eu falar das marcas, ou precisamente para você entender a diferença dos filhos de Deus, deixa eu dizer um pouquinho aqui desse texto aqui, que é fantástico. A Bíblia toda é fantástica, só que tem uns textos, presbítero Odinei, presbítero Cleito, evangelista Cláudio Dominique, que nos empolga um pouco mais, pela sua grandiosidade das suas revelações. Eu preciso de deixar a par, talvez o que você já saiba, que o Evangelho de João, o quarto evangelho,
Temos na Bíblia os evangelhos sinóticos. Sinótico quer dizer parecido. De acordo com escreveu Mateus, o evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Jesus. Então falamos evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, conforme escreveu Marcos, conforme escreveu Lucas e conforme escreveu João. O evangelho de João foi o quarto evangelho a ser escrito. Foi um dos últimos livros do Novo Testamento a ser escrito. Haja visto que a Bíblia não está em ordem cronológica, mas João foi um dos últimos livros a ser escrito. Foi escrito por João, o João mesmo, um dos 12 apóstolos de Jesus, o chamado apóstolo de Jesus do amor, aquele que a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus e escutava o palpitar das batidas do coração do meio mestre Nazareno. Este mesmo João, um dos 12 discípulos, 12 apóstolos, melhor dizendo, o último a vir a falecer, o único que morreu de morte natural. Quando ele escreve este evangelho, os outros evangelhos já estão escritos. Dos 4 evangelhos de Jesus, na ordem cronológica, o primeiro a ser escrito foi o evangelho de Marcos, escrito pelo sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos. Ele escreveu com instruções de Pedro. Depois nós vemos o evangelho de Mateus. Mateus é o mesmo Levi, um dos 12 apóstolos de Jesus, aquele que Jesus tirou ele da Receita Federal. Isso mesmo, ele trabalhava na coletaria, na Receita Federal do Império Romano, do grande imperador da Itália, de César. Jesus chamou ele de lá e fez dele um dos 12 apóstolos. O terceiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Lucas, o médico amado historiador que não andou junto com Jesus, mas que foi companheiro do apóstolo Paulo em alguma das suas viagens. E quando João então começa a escrever o evangelho de Jesus, que leva o nome de João, ele vai escrevendo. Vocês podem ver que ele é um evangelho diferente dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas é chamado sinótico, parecido. João, ele começa a escrever. A maioria, 90% dos escritos de João não está em nenhum dos outros evangelhos. Ele vem escrever esse evangelho provando que Jesus realmente era o Filho de Deus, porque logo no primeiro século a igreja estava sofrendo uns ataques das falsas doutrinas heréticas, chamada principalmente gnosticismo, que recusava ou que pregava contra as duas naturezas de Deus, como se Deus não fosse divino ou não fosse humano. E o nosso Senhor Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, a Bíblia nos informa e cremos e sabemos que Ele é 100% Deus, porque quem é não tem como deixar de ser, e Ele se fez carne e é 100% homem. E aí, querido, você pode ver que em cada livro da Bíblia nós temos a pessoa intrínseca de Jesus. Por exemplo, poderia citar, em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Tem até o livro, o hino do Daniel e Samuel, que se cantam, de Gênesis a Apocalipse. Mas quando nós chegamos no evangelho de João, nós vemos a pessoa de Cristo em cada capítulo do evangelho de João. Aleluia. Dos 21 capítulos nós vemos Jesus intrínseco em cada capítulo dele. Por exemplo, no capítulo 1 ele é o Filho de Deus, no capítulo 2 ele é o Filho do homem, no capítulo 3 Jesus é o mestre divino, no capítulo 4 ele é o ganhador de almas, no capítulo 5 ele é o grande médico, no capítulo 6 Jesus é o pão da vida, no capítulo 7 ele é a água da vida, no capítulo 8 ele é o grande perdoador de pecados, no capítulo 9 ele é a luz do mundo, no capítulo 10 ele é o bom pastor, no capítulo 11 ele é a ressurreição da vida, no capítulo 12 ele é o servo humilde, no capítulo 12 ele é o servo humilde, no capítulo 13 e 14 ele é o enviador do consolador, no capítulo 15 ele é a videira verdadeira, no capítulo 16 ele é o que envia o amigo Espírito Santo, no capítulo 17 ele é o grande intercessor, no capítulo 18 ele é o mestre sofredor, no capítulo 19 ele é o Cristo crucificado, no capítulo 20 ele é o Cristo ressurreto, e no capítulo 21 do evangelho de João ele é aquele que restaura o pecador arrependido, como restaurou a Pedro. Quem pode dar um brado de glória a Deus para Jesus nesta noite? Então em cada capítulo do livro de João nós vemos a pessoa intrínseca de Jesus, porque João escreve para provar que Jesus é o Filho de Deus.
E nos versos que nós lemos aqui, querido, logo no capítulo 1, João aqui está escrevendo o testemunho de outro João, o testemunho do João Batista. João Batista que testemunha, e o apóstolo João que escreve esses versos que nós lemos aqui. Observe que é um testemunho de João Batista, porque o que aconteceu? Tinha 400 anos que Deus não falava, não comunicava com o seu povo, e a comunicação volta quando a mãe de João Batista fica grávida do próprio João Batista, como todos nós sabemos em Lucas capítulo 1. E João Batista, ele é o profeta Elias, porque Malaquias profetizou no capítulo 4 do livro de Malaquias. Este é João Batista, ele é aquele que Isaías falou, que Malaquias falou, que veio para preparar o caminho para o Messias. João Batista, ele era primo de Jesus. Lembra que a sua mãe Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus? Então eles eram primos. Então observe, João Batista aqui no testemunho, ele fala: eu não o conheci. Ele fala que não conhecia Jesus. Ora, como que ele não conhecia se Jesus era o seu primo? Entenda, ele não sabia que o seu primo Jesus era o Messias. Quando nós juntamos os textos, nós chegamos na seguinte conclusão. Escute que eu vou narrar a ordem cronológica desse acontecimento para vocês. O João Batista cresceu no deserto, e foi o próprio Deus que mandou João Batista começar a batizar, a pregar e a batizar o batismo nas águas, realizar o batismo nas águas. Por isso que o nome dele é João Batista, porque o nome dele era João. Batista porque batizava. Foi o próprio Deus que mandou ele batizar. E aí no texto está claro que Deus falou para João Batista assim: João, tu vai batizando, tu vai pregando, arrependei, você vai batizando e vai batizando. Mas tem uma coisa, João, após de você, uma das mensagens que Deus deu para João é essa: João, tu vai pregar que após de você vem um que é antes de você. Ele está falando de quem? De Jesus. Porque Jesus, ele sempre existiu como Deus, ele é eterno. Aleluia, eterno é aquele que sempre existiu. Eterno é somente o nosso Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí uma das mensagens de João Batista era essa: ei, após mim vem aquele que é antes de mim. Como assim? Porque é o Filho de Deus, ele sempre existiu, ele é eterno, e ele é mais poderoso do que eu. João Batista fala: eu não sou digno de levar as suas sandálias, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e ele vos batizará com fogo. Oh glória! Essa era a mensagem de João Batista. Só que João não sabia quem que era este que viria depois dele. João Batista conhecia Jesus, Jesus era seu primo, com certeza cresceu com Jesus, pois era só 6 meses mais velho que Jesus, mas não sabia que Jesus era o Messias. Mas Deus deu um sinal para João Batista. Qual foi o sinal? João, é o seguinte: aquele que tu for batizar, que tu vê o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba, descer e permanecer, é esse, João. Esse o que, Pai? É esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É esse o que? É esse o Messias. Esse o que? É esse o que vai reinar no trono de Davi. Esse o que? É esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse o que? Esse é o meu filho amado. Uau! Oh glória! E João então está batizando, e ele está esperando, ele está na expectativa, ele está esperando alguém que ele vai batizar, que o Espírito Santo vai descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba. De repente ele está batizando, de repente chega Jesus. Quando Jesus chega para ser batizado, quando Jesus entra na fila para ser batizado, João fala: ei, para tudo, você eu não batizo. Não, você não. Por que João não queria batizar Jesus? Não é porque Jesus era o Messias, que ele nem sabia ainda. É porque João tinha convivido com Jesus, João tinha crescido junto com Jesus. Essa atitude dele é como se você estivesse dizendo: ei, você é muito mais crente do que eu nunca te vi pecar, eu nunca te vi errar, porque Jesus foi o único homem que passou nessa terra, que em tudo foi tentado, mas não pecou. João fala em todo o comportamento de Jesus. Que é isso? Eu não sou digno de te batizar, eu que preciso ser batizado por ti, e tu é que vens a mim. Não, de forma nenhuma. Aí Jesus só fala assim, né? Não, João,
deixa que cumpre toda a justiça, faz a tua missão, aleluia, cumpra aí o teu propósito. E Jesus entra na fila, e João então meio acanhado, então chegou a vez do meu primo Jesus, vou batizar. Quando Jesus está na água, oh glória, para ser batizado por João Batista, diz a Bíblia que o céu se abriu, aleluia, e veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e pousou sobre Jesus, e permaneceu sobre ele, aleluia. E veio uma voz do céu que dizia, que os que estavam ali achou que era trovão, mas era o próprio Pai que estava bradando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho nele o prazer. Eu imagino naquela hora que João Batista então falou, porque depois ele dá o testemunho: é este o que, João? É este o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este o sinal que o Pai me deu. Aleluia, oh glória. Quando os fariseus tentam provocar João, dizendo: João, esse primo seu Jesus está batizando mais do que você, João, o que está acontecendo? Está tomando o teu lugar. Aí João dá esse testemunho: não, ele é o que eu falei para vocês, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o sinal que Deus me deu. Eu não conhecia ele, mas o que me mandou batizar falou: aquele que o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este foi o sinal que João teve. Isso aconteceu, e João testificou, e ele disse então, está no verso 34, eu vi, João viu, e João testifica que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. Quantos podem dar um brado de glória a Deus nesta noite? Agora escute, trazendo essa mensagem depois dessa rápida introdução. João está falando, ele é o Filho de Deus, porque existem pelo menos 3 tipos de Filho de Deus. Existe o Filho de Deus gerado, que é o próprio Jesus. Em Salmo 2 disse, e em Hebreus também disse: este é o meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, da mesma essência do Pai, mesmo poder do Pai, é a segunda pessoa da Trindade. Então a mesma essência, o mesmo poder, é o mesmo Deus, é um Deus em 3 pessoas distintas. Então o Filho, Jesus, Filho de Deus, é a mesma essência, o mesmo poderio. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é onipresente, onisciente, onipotente. O Filho e o Espírito Santo também é onipresente, onisciente, onipotente. Então a primeira classe de filhos de Deus é o Filho Jesus Cristo, o único, que é gerado, que é da mesma essência. E tem a segunda classe de filhos de Deus, que são os filhos por criação. Todo ser humano é filho criado por Deus, de criação. Você pode perguntar o pior criminoso da cidade, do estado, do Brasil ou do mundo, com raríssimas exceções, ninguém vai dizer que é filho do diabo, ninguém vai dizer que é filho do cão, ninguém quer saber que é filho do cão. Todo mundo fala: eu também sou filho de Deus, eu sou filho de Deus mesmo, né? Até ateu tem hora que desliza e acaba falando que é filho de Deus, mesmo sem acreditar em Deus, porque todos querem ser filhos de Deus, com algumas raríssimas exceções. E na verdade é o chamado filho por criação. Mas tem os filhos da promessa. Quem é os filhos da promessa? É a nação de Israel, é o povo que Deus formou para eles, é o povo do Antigo Testamento, e que no momento, o momento não é de Israel, é da igreja, na dispensação da graça. Mas Deus vai voltar a tratar com os seus filhos no milênio, que é outra classe de filhos de Deus, que são o povo judeu. Mas tem a quarta classe de filhos de Deus, que são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Está aí no Evangelho de João, coloca no telão, capítulo 1, e do versículo 12, versículo 11 disse: Jesus veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Aí o versículo 12: mas todos os que o receberam, aqueles que crêem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus.
Deus. Então você que entregou a tua vida para Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus duas vezes. Você é filho de Deus por criação e você é filho de Deus por adoção. Por isso que eu perguntei, só você que tem certeza que é filho de Deus, levante a sua mão e dá um glória a Deus aí, porque tu é filho de Deus duas vezes, por criação e por adoção. E aqui então entra o tema da minha mensagem. Já que você é filho de Deus por criação, sim, agora por adoção, eu vejo nesse texto pelo menos 3 marcas do filho de Deus. E essas marcas, eu quero crer que você tem ela, eu possuo ela, a igreja possui ela. Se você não está possuindo essas marcas, é noite de você rever os seus conceitos, porque talvez tu não está sendo mais filho de Deus por adoção. A Bíblia vai dizer na carta de Paulo aos Romanos, que aqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo testifica com eles, que os tais são filhos de Deus, filhos por adoção de Deus. A segunda, esse texto que nós lemos, a primeira marca que eu vejo aqui, de um filho de Deus, que você precisa de ter, ou que você que é filho de Deus por adoção tem, é que o filho de Deus, ele tem um selo, ele tem um selo, e este selo é a presença do Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele disse que quando recebemos, ouvimos a palavra da verdade, fomos selados, recebemos um selo, que é a presença do amigo Espírito Santo. Efésios 1:13 fala disso. Então todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados, nome escrito no livro da vida, ele recebe Jesus como único Senhor, o único Salvador da sua vida, o único caminho que leva ao céu, verdade absoluta, vida e vida com abundância em Jesus. Uma vez que o ser humano recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe na hora o selo da parte de Deus. Qual é este selo? É a presença do Espírito Santo. Aleluia. Ei, e o Espírito Santo, ele não vem apenas de visitar. É claro, nós cantamos, as irmãs cantou aqui no primeiro culto, eu canto, mas na música tem a chamada licença poética, como nós cantamos o hino do irmão Lucas Agostinho, vem nos visitar hoje aqui. É uma força de expressão, é uma ação direta do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não vem nos visitar. Aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem o Espírito Santo como visita no domingo à noite, uma vez por ano no congresso, o de 6 em 6 meses, um trabalho especial. Não, o Espírito Santo, ele passa a morar na tua vida. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 19, ele disse: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Então escuta, a primeira marca do Filho de Deus é que ele tem um selo, que é a presença do Espírito Santo. E não é quando ele vem no culto que ele sente o Espírito Santo, não é quando ele vem na igreja uma vez por semana, 2, 3, 4 ou uma vez no mês, é 24 horas por dia. Aleluia. Observe o texto que nós lemos, que Deus falou para João Batista, diz: ei João, aquele que tu vê o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que o Espírito Santo vem sobre os filhos de Deus e permanece sobre a vida dele. Oh glória. Então a primeira marca dos filhos de Deus é que você tem um selo, que é a presença do Espírito Santo. Não importa aonde tu vai, não importa os lugares que tu frequenta, não importa aonde tu tem que passar, o importante é que você saber que não tem lugar que o Espírito Santo te deixe. Aonde que você for, o Espírito Santo está com você, ele está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo está conosco. E isso nos traz uma responsabilidade. Cuidado com quem tu anda, cuidado onde tu vai, cuidado onde tu frequenta, que o Espírito Santo até vai com você, e ele até te orienta, ele até toca na tua vida. Aqui não é ambiente para você, aqui não é lugar para você frequentar, aqui não é lugar para você ir. Se você resistir à presença do Espírito Santo, à voz dele, e desobedecer ele entristece.
primeiramente. Depois, se tu insistir, ele te deixa, ele te abandona. E cuidado com isso, que uma vez tu foi abandonado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que vem um espírito maligno, porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou nós somos filhos de Deus e nos enchemos do Espírito Santo e somos morada do Espírito Santo e Ele habita em nós. Ou caso contrário, se nós vivermos numa vida de prática pecaminosa, o Espírito Santo entristece. Paulo escrevendo na carta aos Efésios capítulo 4 versículo 30, ele disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para quais estáis selados com Ele pelo dia da redenção. E nesta noite eu estou aqui com uma palavra de Deus para alguns, dizendo: o Espírito Santo tem entristecido com a tua atitude, o Espírito Santo tem entristecido com as tuas atitudes, com o que tu anda fazendo, o que tu anda praticando, onde tu anda frequentando. O Espírito Santo está triste com você, mas Ele ainda não te deixou, e nesta noite Ele fala com você. Peça perdão ao Espírito Santo, reveja os teus conceitos. Tu é filho de Deus, tu tem o Espírito Santo, é a marca do Filho de Deus. Reata a tua amizade nesta noite com o amigo Espírito Santo. Diga para Ele, como o salmista Davi disse, como o rei Davi disse no Salmo 51: ó Deus, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. Fecha os seus olhos aí. Você tem ainda o Espírito Santo na tua vida? Esta é a primeira marca. Ou ele está triste com você, ou ele está frustrado com você, desanimado, entristeceu. A palavra de Deus disse na carta de Tiago que o Espírito Santo, ele tem ciúme. A amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Não tem como, não tem como você ser amigo do Espírito Santo e ser amigo de amigos profanos. Não tem como você ter a presença do Espírito Santo e estar entre dois pensamentos, no domingo no culto e de segunda a sexta na farra, na prática do pecado, vendo impureza, praticando os pecados impuros contra a própria carne, contra Deus, contra o Espírito Santo. É impossível. O Espírito Santo, ele não divide a glória dele, ele não divide o espaço dele. Se tu quer ser amigo do Espírito Santo, tu constitui inimigo do mundo mal, do mundo pecaminoso. Ou se tu for amigo deste mundo pecaminoso, tu se torna inimigo do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui, e o Espírito Santo está insistindo com você. Ele está dizendo que ele ainda é o seu amigo, que ele não te deixa, que ele não te abandona, e que ele quer uma atitude sua nesta noite de reativar a aliança para com ele. Quem entende essa mensagem e tem certeza ainda que o Espírito Santo está na tua vida, levante a tua mão e glorifica ao Senhor. Primeira marca do Filho de Deus é que ele tem o Espírito Santo. Bata no peito assim, ó, faça isso. Se tu tem coragem, diga assim: o Espírito Santo mora aqui. Tu pode dizer: o Espírito Santo mora aqui. Aleluia. O Espírito Santo mora. Ele mora aí, ele ainda está na tua vida, ele ainda testifica com você. Tu ainda sente a presença dele, tu ainda é sensível à voz dele, tu ainda comunica com ele, ele ainda fala com você, ele ainda te guia, te direciona. Ou ele já entristeceu com você? Essa é a marca do Filho de Deus. Você é filho de Deus, tu é filha de Deus, tu tem o Espírito Santo. Então ele desceu e ele permanece sobre ele, sobre os filhos de Deus. Então é noite de você estreitar essa amizade com o amigo Espírito Santo. Se é que ele está triste com você, se é que ele está chateado contigo, se é que você tem deixado ele para segundo plano na tua vida, ou terceiro, quarto ou quinto plano, nesta noite vou priorizar a tua amizade com o Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo na tua vida, porque ela é uma marca do Filho de que você é filho de Deus. Não perca a presença do Espírito Santo, ela é uma marca que você é filho de Deus. E eu já vou encerrar citando outras duas marcas. A primeira marca é o selo do Espírito Santo. Segunda marca,
Verso 34. João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Desceu e permaneceu. Ele disse: eu vi. Não foi só João que viu, não. Quem ouvia Jesus pregar, porque a descida, o batismo nas águas de Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele, foi o marco inicial do ministério de Jesus. Dali para frente ele começou o seu ministério. E quem ouvia Jesus pregar falava: este prega com autoridade, não como escriba, não como os fariseus, não como os saduceus. Lembra que certa vez mandaram os soldados para prender Jesus? Os soldados não conseguiram prender Jesus. Voltou e dizendo: cadê o homem? Não trouxe ele. Não conseguimos prender ele. Nunca tal vimos ninguém falar igual ele. Outra hora, quando ele operava milagre, ele falava: ninguém pode operar esses milagres se não for filho de Deus. Quando acusaram ele de expulsar demônios pelo espírito príncipe dos demônios, Beelzebu, o que Jesus falou? Todo reino dividido não se prevalece. Por isso que eu não expulso o demônio pelo espírito de Beelzebu, que é o príncipe do demônio, mas eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Por isso que é chegado a vós o reino dos céus. Quando ele chegou na sinagoga, na sua cidade, sentou na cadeira e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lendo Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres de espírito, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Naquele dia Jesus leu esse texto, Isaías 61, e ele diz: hoje se cumpre essa palavra. E os olhos de todos ficaram fitos nele, porque todos viram que ele tinha o Espírito Santo. Então, se é a primeira marca do Filho de Deus é o selo, é a presença do Espírito Santo, a segunda marca, sabe qual é? É que alguém vai ver. Alguém tem que ver. Alguém vai olhar para você, moça, na escola, que vai voltar agora, né? Na escola, na faculdade, no trabalho, e alguém vai ver e vai dizer: essa moça é diferente, esse irmão é diferente, esse jovem é diferente, esse pedreiro, esse servente é diferente, esse trabalhador é diferente, esse marceneiro é diferente, mecânico é diferente. Alguém vai olhar para você e vai dizer: este fulano é diferente, porque ele tem algo diferente. Esse algo diferente alguém não pode saber o que é, mas vai saber, intrinsecamente você sabe. É o Espírito Santo que está na tua vida. Que esse negócio, meu irmão, que cantar que tem o Espírito Santo, dizer que tem o Espírito Santo, falar que ele mora é fácil. Agora ter realmente, que é o problema. Isso é a mesma coisa você falar: sou amigo de fulano, tudo bem. O importante é fulano falar que é teu amigo também. Sou amigo do Espírito Santo, maravilha. O Espírito Santo testifica, ele pode falar, ele é seu amigo também. Se for, alguém vai ver. Mesmo que este alguém não fale, mesmo que alguém não testifica, mas que alguém vai ver que há algo diferente na tua vida, vai ver, aleluia, porque é impossível um ser humano, um homem, uma mulher, ter o Espírito Santo, ser filho de Deus, e uma vez que é filho de Deus, tem o Espírito Santo, ter o Espírito Santo na vida, e ter uma vida comum, ter uma vida natural, ninguém vê. Não, se realmente o Espírito Santo mora em ti, se realmente o Espírito Santo mora na tua vida, alguém vê, alguém está vendo diferença na tua vida. A tua vida deve ser diferente, o teu namoro é diferente, a tua vida no trabalho é diferente. Todos podem estar no cego, podem nos cercar no serviço, você não, você é diferente. Todos podem estar fazendo a mesma coisa, você faz diferente, porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. A tua vida é diferente, e alguém está vendo que há algo diferente na tua vida. Jesus foi cheio do Espírito Santo, João viu, e todos também viram. E em terceiro e último lugar, primeira marca de quem é filho de Deus, tem o Espírito Santo, que é o selo. Segunda marca, alguém vê. Terceira marca, alguém vai, além de ver, vai testificar. João falou: eu vi,
e testifico. O quê? Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Aleluia. Alguém vai olhar para você. Se tu está com a tua amizade aguçada com o Espírito Santo, se Ele realmente mora na tua vida, se tu está com intimidade com Ele, se realmente o Espírito Santo é o teu amigo, você é amigo dele. Porque amigo, lembrando que amigo fala sempre, ou quase sempre, ou praticamente todo dia. Amigo, você tem intimidade com Ele. Amigo, você convive junto com Ele. Então, se realmente o Espírito Santo, Ele é o teu amigo, tu é então filho de Deus. Uma vez que tu é filho de Deus, tu tem essa marca, a presença do Espírito Santo. Ele é morada na tua vida, Ele mora em ti. Alguém vê então que Ele mora em ti, e alguém vai testificar, alguém vai dizer: fulano tem o Espírito Santo, fulano é diferente. Alguém vai testemunhar. E é uma coisa, querido, todos nós testemunhamos de todos. Todos nós falamos de todos. Não estou falando que fala mal, mas falamos, identificamos as pessoas. Se você falar assim: conhece o Cleito Rodrigues? Alguém vai dizer: o marceneiro, o pastor Cleito, o presbítero Cleito. É assim ou não é? Alguém conhece o Gideão Santos, o pastor Gideão Santos? Alguém vai identificar. Todos nós identificamos as pessoas, todos nós testificamos algo bom ou algo ruim. E aí, se o Espírito Santo mora na tua vida, o que as pessoas têm testificado de você? O que alguém tem testificado da tua vida? O que alguém tem falado do seu testemunho? Pode falar que você é diferente, pode falar que você é guiado por Ele. Alguém vê que você é morada do Espírito Santo. Isso é muito sério. Essa mensagem é muito simples, mas ela é muito séria. Porque se uma vez, é um efeito dominó, se uma vez alguém não testifica bem da minha vida, não estou falando de bem porque Jesus falou que se falaram mal dele, o que dizer dos seus discípulos. Mas quando falar mal de você, deve ser pelo amor de Cristo. Pode ser até pela sua chatice de tanto falar de Jesus. Pode ser até pelo seu excesso de vontade de dizer sobre Jesus, ou sobre as coisas de Deus. Nesse aspecto, sim, que alguém pode até falar mal de você. Agora, se alguém testifica de você, se alguém não testifica de você que o Espírito Santo está na tua vida, se alguém não vê que o Espírito Santo mora em você, então automaticamente o Espírito Santo não está em você. E uma vez que o Espírito Santo não está em você, não importa se você é frequentador de igreja, se você é assíduo aos cultos, se você é dizimista e ofertante, talvez você não passa de um religioso, mas você não é filho de Deus. Porque os que são filhos de Deus, Paulo diz em Romanos, e eu repito, o Espírito Santo testifica com ele. E como que o Espírito Santo testifica? Ele faz morada. Dá para você refletir nesta noite? Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Oh glória, oh glória. Talvez o Espírito Santo ainda não te deixou, mas ele está apenas triste com você. Tu tem coragem de pedir perdão a Ele nesta noite? Tu tem coragem de reforçar a sua amizade, de reafirmar a sua amizade com o Espírito Santo hoje, e dizer para Ele: Espírito Santo, mora em mim, não saia daqui, Espírito Santo, por favor, não retire de mim a tua presença. Aleluia. Você é filho de Deus, você levantou a mão aqui no início, mas tu não pode ser filho de Deus apenas por criação. Tu tem que ser filho de Deus também por adoção. E essa marca, ela é insubstituível, ela é inegociável. A presença do Espírito Santo na tua vida. Nada substitui a presença do Espírito Santo na tua vida. Nada substitui essa marca de um filho de Deus, a não ser a presença do Espírito Santo. E é uma coisa automática. Você não precisa ter uma luz na testa, azul ou vermelha. Você não precisa de divulgar no megafone: eu tenho o Espírito Santo. É as suas atitudes, é o teu comportamento, é o teu agir naturalmente.
esse negócio, você é cheio do Espírito Santo, mas é um péssimo marido, você não tem o Espírito Santo. Você é filho de Deus, tem o Espírito Santo, mas tu é uma esposa goteira, insubmissa, mandona, com o espírito de Jezabel, sensual. Você não tem o Espírito Santo. Você é alguém filho de Deus que tem o Espírito Santo, mas dá calote aos outros, fala e não cumpre, é irresponsável, não tem compromisso com Deus e nem com a palavra de Deus. Você não tem o Espírito Santo. É pesado, mas é a palavra de Deus. Agora o Espírito Santo testifica com você. Você ainda sente a presença dele? Aleluia. Fecha os seus olhos aí. Aleluia. Pastor, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho sido desobediente à voz do Espírito Santo, mas nesta noite Ele está aqui, Ele está dizendo que Ele quer novamente reafirmar a amizade, ratificar a amizade dEle com você. Se você tem entristecido Ele, peça perdão aí agora. Aleluia. Eu não sei se a Adriana consegue cantar aquele hino com o irmão Elias tocando aqui, da irmã Damares, Consolador. Não sai daqui. Se tu puder fazer essa oração, não sai daqui, Espírito Santo, não sai daqui, Consolador. Minha alma chora, meu peito dói se tu sair. Não, 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 Espírito Santo, tu tem trocado as prioridades. Tu tem trocado as prioridades. E o Espírito Santo tem te entristecido e tem te deixado. E uma vez que Ele te deixa, tu deixa de ser filho por adoção. Tu deixa de ser parte da igreja do Senhor. Aleluia. Consolador, não sai daqui, da Damares. Aleluia. Dá nota para nós aí, irmão. Aleluia. Tu acha que vai ser dó maior? Aleluia. Enquanto você vai orar, você que é batizado com o Espírito Santo, peça o Senhor para te renovar. Quanto tempo você não fala línguas estranhas? Se tu não tem falado é porque tu tem entristecido o Espírito Santo. Mas nesta noite, peça perdão. Peça perdão. Peça Ele para não sair da tua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Cante essa oração, toda a igreja. Aleluia. Antes da Débora cantar, olha aqui para mim. Dá a nota aí. Essa nota aí. Olha aqui para mim. Eu quero orar por você aqui na frente, que tem entristecido o Espírito Santo, e Deus falou com você hoje por essa palavra. Pastor, mas eu tenho que ir na frente. Aqui não é para constranger ninguém, aqui é para ser curado. Venha na frente. Se Deus falou com você pela palavra, venha. Você não sente mais a presença dEle. Venha, é noite de você consertar com o Espírito Santo. Não importa o que tu fez, talvez tu não fez nada. Isso, tu tem pecado por omissão. Tu tem deixado de orar. Tu tem priorizado tudo, menos a presença dEle. Se você é corajoso, como o irmão que está aqui na frente, corajosa, venha. Você que tem tempo que não fala em línguas estranhas. Você é batizado com o Espírito Santo, mas você não sente mais a alegria da salvação. Você não tem mais a alegria do Espírito Santo na tua vida. Você não chora mais na presença dEle. Deus está te chamando hoje, está dizendo: tu é filho de Deus, tu precisa ter essa marca. É a presença do Espírito Santo. Vem mais, tem mais irmão, tem mais irmãs. Venha, 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 o Espírito Santo está te chamando. É noite de tu consertar com Ele. É noite de tu ter a tua vida reerguida novamente, reestruturada novamente. É noite de tu pôr um ponto final nessa vida pecaminosa de duplicidade que tu está levando. Venha, já temos 4 irmãos corajosos aqui que reconhecem. Mas tem mais irmão, tem mais irmã. Venha, venha. Peito dói, alma chora, se tu sair. Oh glória, oh glória. Eu quero orar por você. Consolador,
clamando a Ti por misericórdia, que está fazendo a mesma oração de Davi, que entende que a marca do Filho de Deus é o selo do Espírito Santo. Renova este irmão, renova essa irmã, Senhor, restaura, Senhor, devolva a alegria da salvação, em nome de Jesus. Essa semana, Senhor, será uma semana diferente. Alguém vai ver, alguém vai testificar que esse teu servo, que essa tua serva é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Restaura nesta noite, enche do teu Espírito Santo, perdoa, Senhor, tira todo o peso de consciência, dai arrependimento, dai conversão, dê mudança de vida, dê mudança de atitude. Restaura esse teu servo, restaura essa tua serva, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Filho de Deus, tu é filha de Deus, tu tem a marca, assegura essa marca, assegura essa presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Ainda de pé, que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, que a doce presença do meigo amigo Espírito Santo seja com a tua vida, na tua casa, faça morada em ti, que permaneça sobre ti, que você aguce ainda mais esta semana, através da oração e da palavra e da comunhão com Deus. Aguça ainda mais a tua amizade, a tua comunhão com o nosso amigo Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, aqui na terra. E todos quanto concordam, recebe, diga amém.